Nós queremos desejar uma boa noite para você que está nos assistindo. Seja bem-vindo ao nosso culto de oração. E antes de nós ouvirmos a mensagem de Deus, nós vamos cantar alguns hinos para preparar o nosso espírito. O primeiro hino que nós vamos cantar é o hino Fé é a Vitória. Que nós estamos vivendo, que nós estamos observando o quanto é importante nós termos uma fé segura no nosso Deus, que é a nossa rocha. E o próximo hino que nós vamos cantar é o hino Sim, Minha Fé Bem Segura Está. Segura está tua fé, irmão, mesmo quando em tempos de aflição há de a nau ficar firme a navegar, ou sem leme a esmo flutuar. Sim, minha fé bem segura está.
de triunfar sobre o tentador. Mesmo ao sobrevir grande temporal, minha nau não sofre nenhum mal. Ela bem segura navegará, pois que Cristo mestre ao leme está. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiado em Cristo, em seu amor, e de triunfar sobre o tentador. Quando a morte enfim me vier chamar, noite irá descer por sobre o mar. Mesmo assim com fé não terei temor, estará comigo o Salvador. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiado em Cristo, em seu amor, e de triunfar sobre o tentador. Já vislumbro a paz desse porto além, a celestial Jerusalém. Lá irei morar com meu Jesus, para sempre estar à sua luz. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiado em Cristo, em seu amor, e de triunfar sobre o tentador. Amém? Que nós possamos ter essa esperança, essa certeza de que ao lado de Cristo nós podemos vencer a qualquer tentação. E o último hino que nós vamos cantar é o hino Fiel a Toda a Prova. Um hino que fala sobre a vida do cristão e da importância de nós escolhermos sempre estar ao lado de Deus, custe o que custar. Nos desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Qualquer tempo, qualquer hora, quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Começo a louvar e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo,
resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envia em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Amém. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concede, que estamos iniciando. Queremos pedir a Tua bênção, que o Senhor possa estar conosco, que a Tua direção possa estar na nossa vida neste momento. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite para você que está em casa. Nesse momento, é um momento muito especial, em que nós iremos fazer oração intercessória. Muitos pedidos chegaram até nós, e eu convido você a fechar os seus olhos e se conectar com o Senhor. Vamos orar. Querido e maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio imenso de te adorarmos, mesmo de forma virtual, estamos unidos nesse momento. Te agradecemos pelas muitas bênçãos concedidas a cada um de nós, Senhor. Chegaram até nós muitos pedidos, mas também muitos agradecimentos. Nós queremos agradecer a Ti pelo Teu cuidado especial sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre os nossos amigos. Senhor, nós queremos Te agradecer porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, tem curado os nossos amigos, os nossos familiares. Mas nessa noite também, Senhor, chegou até nós muitos pedidos de oração, e nós queremos pedir que o Senhor haja em favor dos nossos queridos que se encontram enfermos, que a Tua mão poderosa esteja sobre eles, que de uma forma especial o Senhor esteja com cada lar neste momento, com cada família, que o Senhor conceda a Tua paz, que o Senhor fortaleça cada filho Teu, e que o Senhor restaure a saúde e também a vida espiritual daqueles que se encontram enfermos de forma física e espiritual. Que nesta noite, Senhor, ao ouvirmos a Tua palavra, o nosso coração seja cheio pela Tua presença, pelo Teu amor, e que a Tua esperança seja renovada em nossas vidas. Que possamos receber o poder dos altos céus, que o Teu Santo e Bom Espírito nos preencha e nos prepare para recebermos a Tua palavra, sermos fortalecidos por ela. Que o Teu Santo e Bom Espírito também use, Senhor Deus, o mensageiro desta noite, que seja somente a voz dele, mas que a palavra seja tua. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Não espere um animal com você falar para entender que Deus trabalha sem parar.
e algo novo sempre está a preparar. Não espere pão e peixe para a multidão, mas enxergue a todo instante Deus falando aos corações. Pessoas que no fim da vida encontram salvação, e isso nem a morte pode lhes tirar. Milagres atuais, você pode ver o Pai em nossos dias espalhando a salvação. Milagres tão reais, ao seu lado existe alguém que foi salvo de uma forma que você não viu. O mar não se abriu, nem o sol escureceu, mas Jesus livrou a sua alma com perdão. Em nosso tempo Deus faz milagres atuais. Não espere o oceano se abrir, não espere um animal com você falar para entender que Deus trabalha sem parar, e algo novo sempre está a preparar. Não espere pão e peixe para a multidão, mas enxergue a todo instante Deus falando ao coração. Pessoas que no fim da vida encontram salvação, e isso nem a morte pode lhes tirar. Milagres atuais, você pode ver o Pai em nossos dias espalhando a salvação. Milagres tão reais, ao seu lado existe alguém que foi salvo de uma forma que você não viu. O mar não se abriu, nem o sol escureceu, mas Jesus limpou a sua alma com perdão. Em nosso tempo Deus faz milagres atuais. Milagres atuais. Quero desejar uma boa noite a você que está em casa e quero fazer alguns agradecimentos. O primeiro agradecimento é a você que conectou a sua internet, o seu celular, o seu computador na programação da nossa igreja. Você é muito bem-vindo e nós agradecemos a você pela sua companhia, ainda que de forma virtual. Quero agradecer a Ellen pela linda mensagem musical, agradecer também a Laís, a Natasha pelo louvor
e também a Elivânia pela oração. E quero agradecer também a um pessoal que vocês aí de casa não estão vendo, mas se não fosse esse pessoal, ponta firme, nada disto estaria acontecendo, que é o pessoal da sonoplastia. Então, muito obrigado aos nossos amigos que, por trás dos bastidores, permitem que esta transmissão seja uma realidade. Estamos aqui no meio de mais uma semana para louvar ao Senhor, para buscar a Deus, para orar, para meditar na palavra dEle. E que bom que você parou, você poderia ter ido dormir mais cedo, certamente você está cansado do trabalho, do dia, já estamos na metade da semana, mas você decidiu estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Espero que você não saia deste culto decepcionado, sem ter recebido o que você veio buscar. O tema desta noite é paradoxos. Uma palavra bonita que você já deve ter ouvido em outras ocasiões, mas afinal de contas, o que significa um paradoxo? Paradoxo é uma figura de linguagem. E o que é uma figura de linguagem? É um recurso linguístico, um recurso que nós temos no nosso idioma e em outros idiomas também, que expressa a ideia de contradição, de algo logicamente contrário ou absurdo, é uma contradição lógica. Alguns sinônimos de paradoxo, para você ter uma ideia, seriam incoerência, incompatibilidade, oposição, etc. Uma vez um colega pastor me deu uma definição que eu achei muito interessante do que significa paradoxo. Inclusive foi o pastor que me batizou anos atrás. Ele me disse: Eduardo, paradoxo é quando duas ideias ou duas coisas completamente contrárias, elas são obrigadas a caminhar juntas até o fim, caminhar juntas o tempo todo. E alguns exemplos práticos de paradoxo para que você tenha uma ideia, você que está em casa nos assistindo. Tente imaginar um fogo gelado, ou tente imaginar um gelo quente. É uma contradição lógica, você não consegue imaginar, não existe. Pense numa água seca. Existe água seca? Também não existe. Falar de água seca, portanto, é um paradoxo. Pense numa luz escura, ou numa escuridão luminosa. Pense num salgado doce. Você vai até a padaria, pede um salgado, aí você chega em casa e vai comer o salgado é doce. Se é doce, não é salgado, e se é salgado, não é doce. Barulho silencioso. Você consegue imaginar um barulho silencioso ao mesmo tempo? Agora, pense num perfume fedido, ou num fedor perfumado. É uma contradição, é algo que na prática não existe. Mas, apesar de serem contradições lógicas, esses paradoxos que eu mencionei para você, é muito comum você ver esse tipo de linguagem sendo utilizada na literatura, por exemplo, e nas artes de modo geral, essa ideia do contraditório, porque é uma maneira de o ser humano se expressar, de ele agregar uma expressividade, uma ênfase maior naquilo que ele está falando. Um exemplo de paradoxo na literatura, por exemplo, aqui um caso bastante conhecido, é um dos sonetos de Luís de Camões, um poeta português do século XVI. Você já deve ter ouvido esse poema, onde ele diz que o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Ora, se dói, é claro que você sente, mas aqui ele ilustra o amor como uma ferida que dói e não se sente. Ele continua dizendo, é um contentamento descontente. Ora, se é contente, não é descontentamento. Aliás, se é contentamento, não é descontente. Mas ele utiliza essa contradição para dar mais expressividade à sua poesia. Ele continua, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente. Se você está entre a multidão, como é que você está solitário? E assim por diante.
Então, aqui nós temos um exemplo da literatura em que os paradoxos são empregados para darem uma força maior às ideias do autor. E é muito interessante que quando você vai para a Bíblia, que é a palavra de Deus e também é uma extraordinária obra literária, você encontra a todo instante paradoxos. A Bíblia, ela é abundante em empregar paradoxos na sua linguagem, nas suas ilustrações. E um dos exemplos mais emblemáticos e mais concentrados de paradoxo é a vida de Jesus Cristo. A vida do Senhor Jesus, do começo ao fim, ela é marcada por paradoxos. E nós poderíamos passar aqui o dia inteiro, a noite inteira, a semana inteira, pensando nos paradoxos que a vida de Cristo representa. Por exemplo, Jesus é o Rei do Universo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Infinito. Mas esse Deus Infinito, ele se reduziu à finitude de uma pequena partícula, ou de um pequeno embrião no ventre de Maria. O Deus Infinito se tornou finito. Nós temos outro texto bíblico que diz, um texto maravilhoso lá em 2 Coríntios 8, verso 9, que diz que Jesus, sendo rico, ele se fez pobre por amor a nós. Existe um episódio na Bíblia em que Jesus é visto tendo sede, na cruz ele tem sede, mas em outro lugar, no Evangelho também, é dito que Jesus é a fonte da água viva. Como é que pode aquele que é a fonte da água viva, ao mesmo tempo, ter sede? E ele teve sede porque se tornou um ser humano. Ele teve fome como nós, mas ao mesmo tempo Jesus alimentou multidões multiplicando pães e peixes, e ele é o próprio pão da vida. Jesus teve cansaço muitas vezes das longas viagens que ele fazia, mas ao mesmo tempo ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Perceba, aquele que sentiu cansaço é ao mesmo tempo a fonte do descanso. Jesus, ele muitas vezes orou ao Pai, ele precisava orar enquanto estava na sua forma humana, mas ao mesmo tempo Jesus é aquele que ouve as nossas orações. Jesus chorou, e esse é o verso mais curtinho da Bíblia. Jesus chorou, lá em João capítulo 11, verso 35, mas ao mesmo tempo o Apocalipse apresenta Jesus como aquele que enxuga as nossas lágrimas. E depois, quando os céus e a terra forem restaurados, é dito que Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Jesus foi vendido por Judas por 30 moedas de prata, mas esse que foi vendido é ao mesmo tempo aquele que nos comprou com o seu próprio sangue. Jesus foi levado como ovelha ao matadouro, ele foi o Cordeiro de Deus, como diz Isaías capítulo 53, mas ao mesmo tempo que Jesus foi ovelha, é dito também em João capítulo 10 que ele é o bom pastor. Ao mesmo tempo que a ovelha também é pastor. E por fim, Jesus morreu. Nós sabemos que ele morreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou porque ele é o príncipe da vida. Ou seja, Jesus experimentou a morte, mas ele ressuscitou porque ele é vida. E nós temos muitos outros paradoxos da vida de Cristo. Contrastes muito interessantes, uma verdadeira obra de arte que nós temos na palavra de Deus, traçada pela mão do próprio Deus. Perceba que a vida de Cristo é uma obra de arte repleta de paradoxos. Mas não é apenas a vida de Jesus que apresenta paradoxos, contradições lógicas, essas contradições na linguagem e na maneira como se apresentam. A vida do cristão, a nossa vida, também é repleta de paradoxos. E eu vou mostrar para você a seguir alguns paradoxos que também caracterizam a nossa vida como cristãos, como servos de Deus neste mundo. Se você tem condições aí na sua casa, tome a sua Bíblia e abra, por gentileza, no texto de Efésios, capítulo 3, verso 19. E aqui nós temos o primeiro texto que nós vamos ler. Neste texto, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, o apóstolo Paulo diz que, aliás, ele nos convida
a conhecer o amor de Cristo. Olha que interessante. A conhecer o amor de Cristo, ele agora qualifica esse amor, dizendo que esse amor excede todo entendimento, todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu pergunto para você, se o amor de Cristo ele excede todo entendimento, todo conhecimento, se ele vai além de todo conhecimento, como é que Paulo nos convida a conhecer o amor de Cristo? Paulo nos convida a conhecer e compreender aquilo que é incompreensível. Por mais que você tente, o amor de Cristo é tão grande que ele não cabe na nossa cabeça, ele não cabe na nossa pequena mente, no nosso pequeno coração, nos nossos miolinhos, na nossa cacholinha. O amor de Cristo é muito grande. Mesmo assim, Paulo nos convida a conhecê-lo. Então, o primeiro paradoxo que nós temos aqui na vida cristã é conhecer o que excede o conhecimento. Todo cristão é convidado a conhecer pelo menos um pouco desse amor que excede todo o conhecimento. Segundo paradoxo da vida cristã está em Mateus capítulo 10, verso 39. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 39, onde Jesus diz o seguinte: quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Olha que jogo de palavras interessante que o Senhor Jesus faz. Aquele que perde a sua vida por causa de Jesus, na verdade está ganhando a sua vida por causa de Jesus. Então tem muitas pessoas que, quando se defrontam com a opção de seguir a Jesus ou continuar com a sua vida no mundo, elas ficam pensando em tudo aquilo que elas vão perder ou vão deixar de fazer a partir do momento em que elas passarem a seguir a Jesus. Mas, quando essas pessoas tomam a decisão de seguir a Cristo, elas entendem que, na verdade, quando elas deixaram o mundo, deixaram a sua vida pregressa, elas ganharam uma nova vida. Elas perderam a sua vida anterior, mas elas ganharam uma nova vida repleta de satisfação em Jesus Cristo. Então, em Cristo, aquele que perde a sua vida ganha, e aquele que quer ganhar a sua vida acaba perdendo. Outro paradoxo bastante relacionado a este se encontra em Apocalipse, capítulo 2, verso 10. E você conhece aquele texto que diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Você permanece fiel até a morte para que você tenha vida. Outro paradoxo muito interessante, 2 Coríntios capítulo 6, verso 10. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 6, verso 10. E neste texto o apóstolo Paulo está falando sobre os cooperadores de Deus, aqueles que colaboram no serviço do Senhor. E ele diz que esses colaboradores ao longo da vida enfrentam várias dificuldades. E ele continua dizendo aqui no verso 10, 2 Coríntios 6, 10. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Olha que coisa impressionante. Paulo apresenta 3 paradoxos de uma vez aqui nesse texto. Primeiro, entristecidos, mas sempre alegres. Como é que eu posso estar entristecido e mesmo assim continuar alegre? Vou dar um exemplo para você. Isso é possível. Nós, como cristãos, estamos tristes ou felizes com essa circunstância de pandemia que nós estamos enfrentando. É óbvio que nós estamos tristes, estamos muito entristecidos com isso, especialmente aqueles que têm parentes que estão sofrendo ou até que perderam pessoas queridas por causa dessa pandemia. Mas, ao mesmo tempo, o nosso coração se alegra por algumas razões. Primeira delas, no meio de tudo isso, Deus continua conosco. No meio de tudo isso, o Senhor Jesus permanece ao nosso lado. E uma outra razão é porque quando vemos essas coisas acontecendo, nós nos lembramos de que Cristo em breve voltará. Este é mais um sinal da volta do Senhor Jesus. Ou seja, nós estamos tristes, mas ao mesmo tempo estamos alegres. E Paulo diz que a nossa pobreza acaba enriquecendo as pessoas. Quando nós sofremos por causa do Evangelho, pessoas são beneficiadas. Mesmo não tendo nada, nós possuímos tudo. E lembre-se dessa frase, a próxima vez que você for ao banco
e tirar um extrato da sua conta bancária e ficar triste por causa do resultado que você vira ali. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo: nada tendo, mas possuindo tudo. Mais um paradoxo ainda na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12 agora, no verso 10. E esse é muito bonito, é um dos mais bonitos que eu encontro na Bíblia. O apóstolo Paulo diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Como é que você pode ser fraco e forte ao mesmo tempo? Mas o apóstolo Paulo está dizendo que ele se alegrava nos momentos difíceis, porque quando ele estava fraco, então é que Deus o tornava forte. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Deus pode utilizar as dificuldades, os problemas, as tribulações para transformar você em uma pessoa mais forte, para torná-lo mais forte. Então, mesmo no momento de fraqueza, você acaba se tornando mais rijo, mais forte, mais resistente, porque Deus fortalece os seus músculos espirituais por meio das dificuldades. Nós temos ainda alguns paradoxos aqui, ainda na mesma carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, aliás, capítulo 4, verso 8 e 9, o apóstolo Paulo diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Vai percebendo o jogo de palavras que ele vai fazendo. Pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. E agora pule para o verso 16 e para o 17. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Qual é o principal paradoxo que nós encontramos nesses textos? É o paradoxo de ser ou estar desgastado e ao mesmo tempo ser renovado. Por fora, os problemas da vida, os sofrimentos da vida desgastam o nosso corpo. Quando você trabalha demais, exposto ao sol, exposto às intempéries, o seu corpo sofre com aquilo, o seu corpo se desgasta com aquilo. Quando você acaba experimentando na sua vida muito desgosto, muita preocupação, muita ansiedade, é visível fisicamente o desgaste. Muitas pessoas acabam envelhecendo mais cedo em virtude ou em razão das suas muitas preocupações, das suas muitas dificuldades. Mas interiormente o cristão, em vez de envelhecer, ele se rejuvenesce a cada dia, ele se renova a cada dia. Então o cristão é essa mutação constante. Como diz uma música secular, é uma metamorfose ambulante o cristão, porque ele vai se transformando e se renovando a cada dia, apesar de, do lado de fora, ele, como todos os outros seres humanos, estar sendo desgastado. E, por fim, um paradoxo que eu gostaria de destacar com você está no próximo verso desse mesmo texto que nós acabamos de ler. Versículo 18 de 2 Coríntios 4 diz: assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê, melhor dizendo, é transitório, mas o que não se vê é eterno. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: nós devemos olhar para aquilo que é invisível. E aqui nós temos um paradoxo: como é que eu olho para aquilo que é invisível? Como é que eu vejo aquilo que é invisível? Mas nós sabemos que é possível olhar para o invisível por meio da fé. Quando você estiver sofrendo, e eu creio que todos nós estejamos sofrendo neste momento, procure não olhar para o sofrimento, procure por alguns instantes ignorar o sofrimento que você tem passado e desloque o seu olhar
para aquilo que é invisível aos seus olhos. Olhe para Jesus, olhe para aquilo que Jesus tem preparado para você, para o paraíso que Ele tem preparado, e mesmo para circunstâncias melhores que Ele tem preparado para você nesta terra, porque o problema que você está passando vai passar, vai acabar, ele não vai durar para sempre, e em breve Deus trará um momento de bonança na sua vida. Então procure olhar para essas coisas que agora os seus olhos não veem. Nós vimos, portanto, nesta reflexão que fizemos até aqui, o que é um paradoxo, o que são os paradoxos. Nós vimos os paradoxos da vida de Cristo e nós vimos também os paradoxos da vida cristã. Os paradoxos da vida muitas vezes mexem com a gente e muitas vezes nesse contraste entre o positivo e o negativo, o bom e o ruim, às vezes a gente acaba sentindo o baque da vida. Mas eu queria dizer para você que mesmo no meio dessa revolução, desse movimento, desse turbilhão de contrastes, você pode continuar sendo um cristão vencedor. E eu queria mostrar para você, nesta noite, o último dos paradoxos. O último dos paradoxos que vai servir de ilustração para nós fecharmos essa reflexão. Eu peço que você imagine uma situação hipotética, uma situação que não existe, ela não é real, mas ela vai servir apenas de ilustração para a nossa meditação. Então, pense na seguinte circunstância. Aqui nós temos João. Imagine que João seja um vendedor de carros, ok? João é um vendedor de carros usados. Ele tem uma agência, ele tem uma loja de automóveis de carros usados. E do lado da loja de João, existe uma oficina mecânica que também pertence a João. Portanto, João é dono de uma loja de carros e dono de uma oficina que fica do lado da loja de carros dele, de João. João tem um amigo. O amigo dele é o José, é o Zé. O José um dia vai até a loja de João, e João oferece para José um carro, um daqueles seus automóveis. E ele faz uma oferta bastante interessante. Ele oferece um carro para José e promete que durante algum tempo, na verdade, durante o restante do tempo em que José estivesse com aquele carro, se o carro desse qualquer problema, ele poderia trazer para a oficina de João e João consertaria o carro. Diante daquela proposta de uma garantia sem limites, José ficou empolgado, José ficou feliz e comprou o carro de João. Levou o carro para casa, na certeza de que se desse algum problema, ele poderia trazer para a oficina de João e João consertaria sem custo nenhum. O tempo então passou e um mês depois, José começou a ter problemas com o carro que ele havia comprado de João. E o que ele fez? Lembrando-se da promessa do seu amigo, ele levou o carro até a oficina de João. Então, o mecânico trocou algumas peças do carro de José. José voltou para casa feliz, porque o problema estava resolvido. Mas, 2 meses depois, João teve novos problemas com o carro. José teve novos problemas com o seu carro. Então, ele levou de volta para a oficina de João. Dessa vez, o mecânico trocou mais uma porção de peças do carro de José. E esse processo foi se repetindo várias vezes. Por diversas vezes, José voltava para casa, o carro dava problema, ele levava de novo na oficina de João. E, ao longo do tempo, as peças do carro de João foram sendo todas trocadas. Até que 5 anos depois, todas as peças do carro de João haviam sido trocadas, inclusive a lataria do carro. E eu peço que você se lembre de que essa é uma situação hipotética.
todo o conjunto de peças do carro, incluindo a lataria, foi trocada. E agora nós temos aqui o carro de José. Eu faço uma pergunta a você. Depois de 5 anos, depois de ter todas as suas peças trocadas, o carro de José continua sendo o carro de José? Pare para pensar um pouco. As peças que compõem esse carro, 5 anos depois, já não são as mesmas de 5 anos antes. Ele foi todo trocado. Então, tecnicamente, José não tem mais o mesmo carro que tinha no começo. Mas eu pergunto para você, esse carro continua sendo o carro que José comprou? É uma situação difícil. Se você quiser colocar aí nos comentários do nosso chat, do vídeo, se tiver oportunidade, coloque aí. Ou se não tiver, depois me comunique qual é a sua opinião. Esse paradoxo que eu acabei de compartilhar com você de forma atualizada, na verdade é um paradoxo muito antigo, uma história muito antiga, conhecida como paradoxo de Teseu. Essa história ela nasceu numa outra versão. Teseu era o rei e fundador da cidade de Atenas, na Grécia. E dizem que numa viagem que Teseu teve que fazer com o seu navio, nessa viagem, a viagem era longa, todas as peças, todas as tábuas do navio de Teseu tiveram que ser trocadas, consertadas. E no fim da viagem, as pessoas se perguntavam, esse continua sendo o navio de Teseu, mesmo tendo tido todas as suas peças trocadas? Eu vou dizer para você que a resposta ela é mais simples do que a gente imagina. E nós podemos dar a resposta para esse paradoxo com base na palavra essência. Antes de responder a pergunta do paradoxo, deixa eu explicar para você o que é essência. Essência é aquilo que existe de permanente em algo ou alguém por baixo dos predicados. Vou explicar para você. Olhe para essa imagem e imagine você no meio. Aqui está o sujeito, no meio. E ao redor estão todos os predicados. Predicados é aquilo que você é ou aquilo que você tem. Então ali está o sujeito no meio e ao redor seus predicados. É saudável, tem boa família, tem amigos, é graduado, é bem-quisto, é bem-sucedido, tem dinheiro, é bonito e assim por diante. Você pode imaginar os predicados que você quiser. Mas o que aconteceria com o sujeito, ou com você e eu no meio dessa imagem, se os predicados fossem tirados? Se essa pessoa que está ali, por exemplo, não fosse mais saudável, se ela não tivesse boa família, se ela não tivesse amigos, se ela não fosse graduada, se ela não fosse benquista, não fosse bem-sucedida, não tivesse dinheiro, não fosse bonita, enfim, se todos os predicados fossem tirados, o que sobraria? Sobraria o sujeito, sobraria a essência. Em outras palavras, essência é aquilo que sobra quando tudo o restante, ou todo o restante, é retirado. O navio de Teseu e o carro de José continuavam sendo o navio de Teseu e o carro de José, porque apesar de terem todas as suas peças trocadas, havia algo de essencial neles. E o que era essencial neles? O fato de que eles pertenciam a Teseu e pertenciam a José. Pode ser que esta pandemia esteja tirando muitas coisas de você. Pode ser que ela tenha tirado a sua saúde. Pode ser que ela tenha tirado o seu emprego. Pode ser que ela tenha tirado a sua família, os seus amigos, o seu convívio social. Mas eu quero dizer que ela não pode tirar uma coisa de você, que é a sua essência. No meio disso tudo, você continua sendo filho de Deus. No meio de todos esses paradoxos que a vida apresenta, você continua sendo um filho, uma filha do Senhor. E isso nada pode tirar de você. O seu caráter nada pode tirar de você.
A comunhão com Deus nada pode tirar. Essa é a sua essência. E nesta noite eu desafio você a permanecer firme com Deus e firme na sua essência. Não permita que nenhum paradoxo dessa vida, nenhuma contradição, nenhuma tribulação, nenhum revés, tire aquilo que realmente você é por trás dos predicados. Lembre-se do que o apóstolo Paulo disse: por fora podemos estar desgastados, mas por dentro nos renovamos a cada dia. Neste momento nós vamos terminar o nosso culto cantando um hino que tem tudo a ver com isso, que é o hino 150. Um hino que fala para não desistirmos. Não desista, mantenha a sua essência, porque muito em breve nosso Senhor Jesus Cristo voltará. Cantemos então alegres e felizes este hino, Não Desistir. Ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe. O mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Oremos. Obrigado, Senhor, porque apesar de todos os paradoxos desta vida, Tu estás conosco e nós podemos manter a nossa essência. A essência de filhos e filhas de Deus, a essência de pessoas que creem no Senhor e que nada neste mundo pode tirar a sua fé. Senhor, dá-nos a vitória sobre todos os problemas e ajuda-nos, Senhor, a ser mais do que vencedores, de modo que quando Cristo voltar, possamos estar aos pés do Rei recebendo a coroa da vida. Dá-nos, Senhor, um restante de noite, de semana feliz. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite.